A nova direção vai comandar as atividades sindicais e as lutas da categoria no triênio 2016-2019. No último dia 25 de fevereiro, em um processo eleitoral democrático, 5 novos dirigentes foram eleitos, os quais assumirão hoje formalmente seus cargos. Saudamos todos os presentes e convidamos para fazerem a abertura deste evento os alunos Jonatas e Júnior, da UFESA e UEM. Um desejo eu quero ver, um beijo intenso onde eu posso me afogar. Eu quero ser o matador de 5 estrelas, eu quero ser o fusquilho do Maranhão, a batativa do norte. Eu quero a sorte do chofer de caminhão, pra me enganar por essa estrada, não tem como ir embora. Agradecemos a apresentação dos colegas e os coordenadores gerais do Sinteste-RN, senhor Manuel Flazinho Pereira Filho, a senhora Maria Aparecida Dantas de Araújo, o dirigente da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos em instituições de ensino superior públicas do Brasil, senhor Roberto Luiz. O presidente da Associação dos Docentes da UFESA, professor Joaquim Pinheiro de Araújo. O advogado do Sinteste, Delegacia Mossoró, doutor Humberto Fernandes. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Paciência para conduzir a categoria dos servidores da UFESA. Eu agradeço aos companheiros da nossa diretoria, que termina, ao companheiro Jorge, ao companheiro Marcelo, ao companheiro Otoni, ao companheiro Zé Loba. Eu agradeço também ao magnífico reitor por essa convivência que tivemos harmoniosa e democrática até esse período em que estivemos à frente desta instituição. Eu agradeço também a diretoria do sindicato estadual anterior, aqui representada pelos companheiros Adalto, Ismael, que sempre estiveram aqui nessas lutas que tivemos, nesse período que tivemos à frente de umas 3 ou longas greves, e aqui nesse auditório, com a plenária completa, esses companheiros sempre estiveram aqui. Dentre outros, tivemos os companheiros, por exemplo,
aos companheiros que sempre estão nos prestigiando, a nova diretoria do CITESP, que foi impulsada recentemente, na pessoa do companheiro Euflauzino, parceiro que eu já tenho de muito tempo lá da direção estadual, a companheira Aparecida, ao companheiro Pedro Neto, aqui presente, e outros, o companheiro Marcos, também da nova direção. Eu tenho apenas que desejar a essa diretoria que vai começar os seus trabalhos hoje para um mandato de 3 anos, que tenha sempre em mente que, acima de tudo, há a categoria. Ela é soberana, ela quem tem o poder. Então eu preciso fazer esse registro e desejar aos companheiros que vão iniciar e que tenham uma administração profícua, democrática, transparente e honesta. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso apelo para que a categoria possa continuar unida como sempre vem estando aqui presente. E a Arimateia de Marcos. Bom dia a todos e a todas. Iniciar cumprimentando o Francimar e Calejano, Alas, da Samina, e o professor Joaquim da Arufesta, e em nome de vocês, saudar os demais membros da mesa, que são nomeados pelo cerimonial. Dizer que, como já disse, primeiro, eu senti falta que as cadeiras estão vazias. Eu acho que é um momento importante, eu acho que a categoria devia estar mais presente, né? Só que, mas, enfim, como já foi dito pelo Francimar, nós tivemos durante a nossa gestão uma parceria, né? Sempre vivemos juntos com as verificações dos cargos, sempre discutimos, recebemos na reitoria, dialogamos em assembleias, e dizer de alguns avanços que foram conquistados nesse trabalho, né? Por exemplo, a questão da remoção dos servidores, hoje é oficial na instituição, né? Aqueles que desejam ser removidos de um campus para outro, em especial a maioria que é consultório, né? Especificamente. A paridade nas consultas da universidade, acho que foi uma conquista grande, né? E mais recentemente o turno contínuo, né? Que está aí em atividade, a gente vai estar começando a receber documentação na reitoria. Então, esses foram avanços que tivemos junto com a categoria, dizer que enquanto estivermos na gestão, posso ter a certeza que estamos abertos ao diálogo, né, como sempre tivemos com relação à diretoria que está deixando. Né. Parabenizar todo o trabalho feito por essa diretoria e desejar sucesso à nova diretoria. Né, dizer que tenham verificado que realmente os servidores da UFESA estão unidos em prol do desenvolvimento da categoria. Então, parabéns a todos, né, e não me alongar, porque parece que tem muita gente para falar. Né, então, só dizer que continuamos abertos às discussões enquanto tivermos na gestão. Muito obrigado e parabéns a todos. Facultamos a palavra ao coordenador-geral do CITESP-RN, senhor Manuel Flavinho Pereira Filho. Bom dia a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras da UFEP. Quero cumprimentar a mesa em nome do nosso reitor, professor Arimateia. Cumprimentar os demais membros dessa mesa. E aí, primeiro, desejar parabenizar os companheiros que saíram desse processo eleitoral do último dia 25 passado, parabenizar pela vitória, pela aceitação dos companheiros que ali depositaram sua confiança através de voto desses companheiros, acreditando no bom trabalho que vai estar sendo realizado. Existe nesse momento um acordo construído na nossa última greve e que parte desse acordo já foi cumprido pelo governo, que foi a correção dos auxílios, alimentação, saúde, creche e transporte para quem ainda tem.
Mesa de negociações já aconteceram 3, tem a outra prevista agora para dia 2, né? Saúde. E aí, assim, entramos juntos e há um entendimento que permeia entre os trabalhadores, que em uma parte cumprindo o acordo, a outra cumpriria o que está sendo proposto, que era a não condição da greve para 2016. Mas, como foi bem dito e nós sabemos, a conjuntura é muito dinâmica. É necessário, sendo, iremos e retornaremos aqui, não só para construir a mobilização para a greve, mas cumprindo aquilo que está no nosso plano de trabalho, ou na nossa proposta de apresentar durante nossa campanha, é que viremos N vezes nas instituições trabalhar a descentralização da administração do SUTESP. Então, assim, em breve vamos estar retomando essa base para realizar a reunião de direção aqui, para entender melhor os problemas localizados, para tentarmos, como já disse junto, encontrar a melhor solução e que essa melhor solução seja sempre negociada. Então, para também não alongar muito, novamente parabenizar os companheiros da vitória, desejar boa sorte. Bom dia a todas e a todos. Dizer que, em nome de Francimar, do reitor, de Alisson, de Robertinho, queremos cumprimentar a mesa, agradecer por este momento, que é importante para nós do CITESP, principalmente para a nossa categoria. Agradecer a Francimar pelo período que ficou frente à delegacia sindical, pelo trabalho que desenvolveu, que nós reconhecemos que foi de fundamental importância e que é um companheiro também importante, juntamente com os outros também que faziam parte da direção que acaba de deixar o mandato, e dizer para o reitor que aqui se encontra que essas conquistas que os trabalhadores estão tendo aqui, a luta, são as bandeiras do CITESP, são as bandeiras das nossas lutas. A questão da paridade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da democracia nas instituições. Devemos reconhecer isso. E sabemos que a universidade tem autonomia para que faça isso acontecer. A questão dos estudos contínuos também. Digamos que esses estudos contínuos é baseado no decreto e, quem sabe, na luta conseguimos avançar mais para que seja realmente implementado para toda a categoria. Que está sendo também discutido na UFRN e amanhã também vai ser aprovada a resolução dos estudos contínuos também na UFRN, que é uma luta nossa, que nós temos que continuar lutando e sempre em defesa dos nossos servidores. Todo mundo sabe que nós estamos numa conjuntura muito adversa do nosso país, adversa sim para os trabalhadores, sem os ataques de todos os lados, de retirada de direito das nossas conquistas. Agora temos que ver o que está acontecendo. Está sendo gestada uma reforma da Previdência, onde as mulheres serão as mais prejudicadas, porque nós sabemos que nós mulheres temos jornadas de trabalho exaustivas, dupla jornada, tripla jornada de trabalho, enfim. Essa reforma da Previdência que está sendo gestada é para que a gente trabalhe mais e mais, e infelizmente o que a gente vê é só ataque e ataque, e nós temos que estar unidos e fortalecidos, e a delegacia é o nosso encontro, nosso ponto de referência, juntamente com a direção estadual, como já foi dito pelo companheiro Claudinho. Vamos cumprir sim as nossas propostas de campanha, de descentralizar sim a direção estadual, iremos a todos os campos, vamos ouvir os trabalhadores, saber das suas necessidades e sim recorrer à administração central quando for preciso. Vamos nos reunir, vamos discutir, vamos fazer formação política, porque entendemos que a nossa categoria, a nossa base precisa de formação política, que é importante para poder a gente entender a conjuntura do país. E em nome do CITESP dizer que vamos estar sempre juntos e vamos, como está aqui escrito, achei muito bacana isso aqui, juntos somos mais fortes, muito bacana. Isso aqui é verdade, então vamos estar juntos para sermos sempre mais fortes. Agradecer em nome do CITESP esse momento muito importante. Ouviremos agora o dirigente da fatura, senhor Luiz Roberto. Bom dia a todos os companheiros.
guerreiros de luta. Quero parabenizar pela última greve, que a UFESA foi parabenizada no ano de greve como 100% aqui na luta. Isso foi muito importante, essa avaliação em Brasília, a última greve. Quero parabenizar a nova direção, tá aí 5 companheiros jovens, que tenho certeza que vai vestir a camisa da luta deles. Vai vestir essa camisa com muito orgulho, vai dar muitos frutos e vamos à luta desse 2016, que na Fazenda está muito recheado do calendário desse ano. Agora, dia 25 e 24, teve o aprimoramento da carreira. Dia 8 de maio, agora vai ter o Dia Internacional da Mulher. Isso vai ser comemorado a nível nacional. Dia 27 e 28 vai ter reunião de direção. 1, 2 e 3 vai ter a plenária nacional, que a UFESA tem que mandar o representante que tiver direito para fazer o debate do nosso calendário de luta em 2016 em Brasília. 1, 2 e 3 de abril. Então é isso aí, a Aparecida já passou um pouquinho da luta que a gente estamos fazendo em conjunto, sem teste, e a favor da nível nacional, e dizer que a bandeira da luta está de pé e a gente vai deixar a luta cair. Vamos bater esse governo que ataca os trabalhadores e as reitorias que também atacam os trabalhadores. Vamos combater firme e forte e também lutar pelas 30 horas, que é a coisa mais importante nessa nossa pauta. Uma das coisas mais importantes, que é a data base para mim e as 30 horas. É isso que eu tenho a passar. E um bom dia a todos, e essa direção, tenho certeza, a tua está aí hoje assumindo, vai dar muito brilho essa turma jovem aqui da UFESA. Muito obrigado a todos. A palavra agora o presidente da Associação dos Docentes, o professor Joaquim Pinheiro de Araújo. Bom dia à mesa, aos participantes dessa posse. Eu estava nesse ambiente aqui, relembra muito os nossos 5 meses de greve. Foi aqui que nós tivemos várias assembleias, no caso do representante da festa, da assembleia do Sinteste, e assim, muito, eu acho que naquele momento a gente colocava muito assim, o momento contraditório que a gente estava vivendo. Por um lado, nós conseguimos fazer uma greve unificada dos servidores, dos docentes, com apoio dos estudantes, com muitas atividades de rua. Conseguimos, inclusive, articular aqui em Mossoró e na região oeste o Fórum dos Servidores Públicos, juntamente com a UERN, manifestação de rua. Mas, quer dizer, essa parte positiva, essa parte importante, mas, por outro lado, a gente sentindo que nós estávamos enfrentando uma conjuntura extremamente adversa, ataques ao serviço e aos servidores públicos, e a gente colocava, essa era uma greve de resistência. E quando a gente estava chegando no final da greve, a gente fizemos muita discussão nas assembleias da UFESA e do Sinteste, dizer que a gente estava suspendendo a greve, a gente não estava suspendendo a luta. E é disso que se trata, porque desde o final da greve, os ataques aos serviços públicos e aos servidores públicos e à classe trabalhadora só se intensificaram. Está aí na pauta do governo, do Congresso, a reforma da Previdência, que é um ataque direto aos servidores, à classe trabalhadora. Então, mais do que nunca é necessário, e é muito importante isso, porque geralmente assim, você participar do sindicato, participar da luta quando a onda está favorável, é até mais fácil. E nós estamos, e é importantíssimo, que essa nova gestão está assumindo, que essa é a parte da luta, quer dizer, mesmo a gente não tendo resultados materiais, mas nós, politicamente, nós tivemos muitos resultados, e isso é uma comprovação de uma nova geração entrando no movimento sindical. Eu faço de novo as saudações que já foram feitas aqui na mesa. É uma honra muito grande
estar participando dessa solenidade de posse da nova direção do Sinteste. Nós estivemos aqui nos últimos 2 anos sempre discutindo direitos dos servidores, aqui a nível da UFES, mas uma discussão muito mais ampla aqui na Universidade Federal. Há pouco tempo eu estava conversando aqui que no período de greve, nós tivemos aqui em algumas oportunidades, pelo menos 2 ou 3 oportunidades, eu lembro de 2, dessa plenária cheias, discutindo a manutenção da greve, discutindo a continuidade da luta. Como foi bem lembrado aqui, a UFESA possivelmente tenha sido a única uma das outras universidades que teve 100% de adesão e servidor incluído no corpo docente e servidores. Então, assim, é sempre um prazer muito grande participar da luta do trabalho, que diuturnamente vem sendo incluído pelo lado do capital. Essa semana eu também entrevistei um novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é um presidente de formação conservadora, em que ele publicamente defendeu a retirada de vários direitos dos trabalhadores como uma forma de equilibrar a relação capital-trabalho, como se a relação estivesse benéfica para o lado do trabalhador e prejudicial para o lado do capital. E foi estruturada para ser uma válvula de proteção do trabalhador, dizendo que direitos dos trabalhadores têm que ser revistos, têm que ser rediscutidos. A gente percebe um momento de gravidade pela qual passa essa geração, essa nossa geração do Brasil. Mas eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial, e aí eu peço permissão para fazer a vez do coordenador, ex-coordenador Adalto, do sindicato do Sinteste, pela confiança que foi depositada em minha pessoa nesses últimos 2 anos, de representar, de ser a voz do sindicato nas demandas junto ao Poder Judiciário, junto ao Tribunal de Contas, junto à própria estrutura administrativa da UFES. Isso foi de grande satisfação para mim, além da amizade que foi construída, além da experiência que foi adquirida, o prazer de estar defendendo uma luta justa, uma luta das mais nobres que existe na sociedade. Agradecer a Francimar, ele foi o elo de ligação entre minha pessoa e a coordenação geral do sindicato, ele permitindo que essa parceria fosse consolidada de forma benéfica para todos os lados. Agradecer a todos que fizeram parte e fizeram parte da administração passada, parabenizar a coordenação geral do Sinteste, hoje aqui representada, e a coordenação regional, a delegacia aqui de Mossoró, que tomará posse hoje, dando continuidade a essa luta dos servidores em nível de UFES. Então é isso, espero estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer muito grande discutir políticas públicas, especificamente voltadas para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Registramos ainda a presença do senhor Adalto Fernandes, senhor Pedro Neto, senhora Maria das Dores, senhor Ismael Silva, que quiserem fazer parte da diretoria do Sinteste FM, e ainda da professora Ludmila Oliveira, que é professora dessa universidade. Dando prosseguimento à cerimônia, vamos convidar agora os diretores eleitos, iniciando pelo coordenador-geral, o servidor Alisson Leandro Bezerra da Silva, a nova coordenadoria, o coordenador-geral, o senhor Alisson Leandro da Silva, para assinar o termo de posse. Eu gostaria de cumprimentar toda a mesa que estava, nosso magnífico reitor, professor de matéria, Euflauzino e Aparecida, coordenadores gerais do Sinteste Estadual, professor Joaquim, da UFESA, representando aqui todos os nossos docentes da universidade, Robertinho, representando aqui a FASUBRA, obrigado pela presença, o nosso assessor jurídico, Dr. Humberto Fernandes, que é advogado do nosso sindicato, e Francimar Honorato, que é um grande prazer de estar aqui, uma grande honra de estar substituindo nesse momento como coordenador geral do Sinteste do FES. Quero cumprimentar também as autoridades que aqui estão presentes, todos aqueles que são representantes sindicais,
Quero cumprimentar os amigos que estão aqui presentes, familiares e principalmente todos aqueles que são os técnicos da Universidade Federal Rural do Semiárido da nossa festa. Parabéns a todos nós servidores da festa. Quero fazer um agradecimento nesse momento àquele que eu dedico toda a honra e toda a glória sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele sempre toda a honra e toda a glória, porque eu creio que todas as coisas vêm dele e sem dele não existe autoridade nessa terra que é constituída. A própria palavra garante que toda e qualquer autoridade é constituída por Deus, Senhor Jesus Cristo. Então quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aqui aos colegas de chapa que comigo aceitaram como uma equipe e administrar o sindicato, né? Administrar, mais que administrar. Nós vamos aqui, temos esse compromisso de representar os servidores ativos, os servidores aposentados e pensionistas, aqueles que já se foram. E quero aqui nesse momento também lembrar o nosso saudoso companheiro Augusto, né, também nos deixou, e ele representa aqui nesse momento também. E era dele uma palavra, sempre ele dizia de colocar Deus em primeiro lugar. E por isso que iniciei nós estamos falando de Deus, lembrando também ele. Também quero manifestar a confiança de todos os colegas daqui da UFESA que acreditaram, confiaram nessa chapa. Essa chapa que teve como nome, tem como nome, Juntos Somos Mais Fortes. Por quê? Porque isso representou um sentimento de união da nossa categoria. Tivemos aí 3 meses para que quem quisesse candidatar compusesse uma chapa. Então quero agradecer aos companheiros que acreditaram nessa diretoria que aqui está empossada, e quero dizer que esse momento de união só tende a aumentar, só tende a crescer de nós servidores aqui na nossa festa. Quero aqui também transmitir um abraço todo especial aos diretores que estão deixando, né? Francimar, Georgia, Lobo, aqueles que estão deixando, fizeram um grande trabalho. Eu sou testemunha desse último ano que estive ali presente, sendo no sindicato, ajudando, Francimar, ajudando os companheiros. Sou testemunha do trabalho honesto que eles fizeram, um trabalho sempre com muita transparência e principalmente com muita vontade de servir aos servidores da nossa universidade. Então, aos companheiros da diretoria que se despedem, deixo o meu abraço e também o meu reconhecimento. Quero falar também aos amigos que, juntamente comigo, né, nós formamos um grupo que vai além do grupo do WhatsApp. É um grupo de colegas servidores que nós temos um convívio muito próximo e discutimos as demandas da nossa universidade para ser levado do sindicato para a reitoria, para os departamentos, para as pró-reitoria também. Então, esses companheiros, quero agradecer pela oportunidade e pela indicação. De meses atrás, temos indicado para compor essa chapa. E faço agora um agradecimento especial a Francimar, esse companheiro aqui que, como ele bem disse, 43 anos de Exão Festa. É um tempo muito grande, já poderia estar aposentado aí há um bom tempo. Mesmo assim, decidiu, decide estar contribuindo lá no seu setor, na biblioteca, e também contribuindo aqui no sindicato, nesse tempo. Francimar é sócio número 1 da FESAN, hoje é a SUFESA, a nossa associação, fundador do CITEST estadual, e esteve nesse período à frente da delegacia sindical aqui de Mossoró. Então, Francimar, quero deixar também um abraço especial, dizer que eu não deixarei de procurar e pedir sempre conselhos, né? E como ele sempre costuma dizer, eu ficarei na retaguarda. Então, Francimar, pode ficar e com certeza será um papel fundamental, né? Sempre que precisarmos de uma orientação, de um conselho, de uma ajuda, né? de um apoio nas demandas que certamente surgirão do nosso sindicato. Anunciar alguns projetos e ações que serão implementados por nossa gestão, porque mesmo sendo chapa única, nós reunimos e formamos um programa, um conjunto de propostas, de ações, de ideias para colocarmos em prática durante a nossa gestão. Nos primeiros meses faremos um profundo diagnóstico das demandas internas e administrativas e sempre dialogando em consciência a todos os sindicalizados. Trazemos como compromisso o combate ao assédio moral que ainda persiste em acontecer, da ciência que o sindicato está sempre e estará sempre ao lado do servidor. É compromisso nosso de trabalhar com transparência e prestação de contas.
face ao crescimento de nossa categoria, é preciso inovar em canais de comunicação e visibilidade para os sindicalizados. Para isso, anunciamos a utilização das redes sociais e criação do boletim informativo mensal e também do jornal do Sindeste Festa semestral. Esses espaços serão de divulgação das ações do sindicato e também de diálogo com o servidor. Queremos um sindicato mais atuante nas questões internas da universidade. E para isso solicitaremos à administração maior abertura para que os técnicos administrativos de nossa universidade sejam ouvidos nas tomadas de decisões administrativas, políticas e financeiras da UFESA. Entendendo que é necessário maior representatividade dos campos, trazemos aqui como proposta para os companheiros dos campos, Paulo Ferros, Caraúbas e Angicos, a eleição de um representante sindical em cada campus e também faremos visitas mensais para debater as necessidades e as melhorias levantadas pela categoria. Queremos um sindicato muito mais próximo dos campos e dos servidores que lá estão. Firmaremos convênios e parcerias com lojas e empresas para oferecer um pacote exclusivo de benefícios para os sindicalizados. Pensando naqueles que deram o melhor e se dedicaram durante tanto tempo à nossa instituição, que são os nossos aposentados, que aqui está representado na nossa diretoria pelo companheiro Otônio, que estava na diretoria passada, e pelo grande trabalho que tem feito, que vem fazendo, continua na nossa diretoria atual. Iremos comemorar nos próximos dias o Dia do Aposentado, o encontro de aposentados da nossa universidade, comemoração essa que terá espaço na nossa agenda de eventos durante todos esses anos da nossa gestão. Pensando na atividade fim do sindicato, serão realizados cursos e palestras para fortalecer a atuação e formação sindical, porque, como foi dito aqui pela companheira Aparecida, isso aí é fundamental. É fundamental que nós trabalhemos para que o servidor dentro da nossa universidade tenha uma formação política, uma formação também com entendimento sindical para saber aonde ir e a quem procurar e como deve ser colocado os seus direitos. Lutaremos para que a jornada de estudos contínuos seja de fato consolidada na nossa universidade e assim possa ganhar o servidor técnico, o professor, o aluno e todos aqueles que utilizam da nossa universidade durante todo o dia. Outra luta antiga de nossa categoria, que é a creche para os filhos servidores, está também na nossa pauta de luta. Vimos que é possível, através de um esforço conjunto, para que esse benefício seja adquirido e também estendido para filhos de professores e também filhos de alguns alunos que também têm os seus filhos e necessitam trazer os seus filhos para a universidade para continuar estudando. Por que isso? Porque vemos que isso acontece, é uma política que acontece em universidades espalhadas pelo Brasil afora. Então nós faremos um esforço junto com a reitoria e junto à Prefeitura de Mossoró na busca desse grande avanço, dessa grande vitória para a nossa categoria. Firmaremos entendimento com o advogado Dr. Humberto, para que tenhamos, a partir já da próxima semana, atendimento jurídico, um dia na semana, atendimento jurídico na sede do nosso sindicato. Atendimento jurídico que será disponibilizado aos servidores para que, aqui próximo da nossa universidade, como é a nossa sede, os servidores possam ir até lá, tirar as suas dúvidas, ver as suas demandas, ver os seus processos, e para isso firmamos o nosso compromisso, junto aqui também com o Dr. Humberto. Firmamos um compromisso também com Juliette, que está aqui representando a Caixa Econômica Federal, Juliette, que é gerente aqui da Caixa, daqui da UFESA, que estará nos próximos dias trazendo um pacote de benefícios para nós servidores, esse com o intuito de aumentar a parceria com o nosso sindicato e também com a nossa universidade. Criaremos também os GT, grupos de trabalho, para discutir questões internas e de benefícios para os servidores. Um desses GT será para discutir e propor uma minuta de resolução para regulamentar o afastamento de servidores técnicos para cursar pós-graduação. Convocaremos a Assembleia nos próximos dias também, para redigirmos uma pauta interna, para apresentar os 3 candidatos à reitoria da nossa universidade. E também faremos reuniões com os 3 candidatos, no intuito de serem sabatinados pela nossa categoria, e ver o candidato, realmente, os candidatos possam apresentar as suas propostas, as suas ideias, para a categoria técnica administrativa da nossa universidade e também para toda a nossa UFESA. Então, companheiros, são propostas assim que nós colocamos, são ideias desse tipo que nós colocamos e sabemos. Certamente
com o apoio de toda a nossa categoria, certamente teremos vitória nessas demandas. Então, bom dia a todos e a todas. Sou diretor de integração do CITESC desde a final da gestão passada e essa gestão que iniciou esse ano. Me sinto muito à vontade aqui na cidade de Mossoró, acompanhei de perto o processo eleitoral dessa turma jovem e do outro mais jovem lá no final. E desde o início que, não sei, eu disse a Alisson que acho que foi, e acreditei que esse jovem, com estes demais, e eu me afinei bastante com todos, que iriam fazer. Mas hoje eu conheci a mãe de Alisson, é mais jovem do que ele. Ele já é jovem, a mãe é que é jovem. E são desses jovens, senhor magnífico reitor, que nós temos que realmente entregar as bandeiras, nós temos que estender as mãos, porque são esses jovens que desbravam, jovens que estudam, jovens que fazem seu curso superior, entram nas pós-graduações, estão em cargos técnicos. E queremos também dizer, enquanto direção, que Mossoró nos tem orgulhado do nosso CITESC, porque sempre Mossoró está à frente das lutas e das decisões. Temos aqui um grande que eu até digo sindicalista, professor Joaquim, esteve conosco nas lutas passadas do ano de 2015, que não foram pequenas, se dirigiu até Caicó, que nós lá fizemos uma grande luta, um grande manifesto, conjuntamente com os técnicos administrativos, e isso só nos faz engrandecer e ter mais vontade de lutar, porque nós continuaremos lutando. Nós continuaremos lutando. Encabeçamos uma grande luta lá em Natal e nos demais capitais brasileiras e cidades do interior, onde existam hospitais universitários, para dizer não à EBSER, a uma empresa que está adentrando nas universidades para ser gestores dos hospitais públicos federais e, consequentemente, a Alfés não será diferente. Estará criando o curso de medicina agora. O curso de medicina terá que ter um hospital universitário. Não existe estudante de medicina sem as policlínicas, sem os hospitais universitários. E aqui nós vamos ser da praça também.